com medo de perder tudo que você já conquistou? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar técnicas para você poder tirar esse medo da sua mente e viver uma vida muito mais abundante. Destravar a sua abundância para você ser um freesider. Técnica número 1. A técnica do pior cenário. Como que é essa técnica do pior cenário, Fagner? Você vai fazer o seguinte, cara. Você vai pegar um papel e vai descrever o pior que pode acontecer na sua vida se você perder tudo. Perder tudo, tudo que você conquistou. Você não tem nenhuma casa para você morar, tudo, acabou, você resolveu empreender, resolveu fazer uma coisa, ou foi investir, perdeu tudo, ficou devendo, aquela coisa toda. Você vai descrever qual que era o pior cenário, o que ia acontecer na sua vida. Por exemplo, eu ia morar embaixo da ponte, ou eu ia morar com os meus pais, eu ia botar meu filho para um orfanato. Coloca o pior cenário, pior que pode acontecer. Depois que você colocou o pior que pode acontecer, você vai fazer o seguinte. Então, você vai dividir lá duas colunas. Você vai colocar aqui o pior. E do outro lado, você vai colocar o que você vai fazer se isso acontecer. Aqui você vai colocar o plano de fuga. Que é o quê? Como que eu vou sair dessa situação? Eu vi um vídeo do Rick Chester na internet, onde ele falava assim, o que ele faria se ele tivesse que recomeçar. E eu achei interessante a solução que ele deu. Ele falou assim, cara, sabe o que eu faria? Eu ia em um amigo, eu pedia 10 reais emprestado. Eu falava assim, cara, me empresta 10 reais, eu te pago no final do dia. Eu pegava esses 10 reais, comprava o tanto que desse em água. Sabe água? Água? Pois é, eu comprava o tanto que desse em água. Eu ia, comprava essa água, comprava um pouco em água, comprava uma caixinha de isopor e gelo. E ia pro sinal ou ia pra praia vender essa água. Terminou o dia, eu vendia água pelo dobro do que eu comprei. Do dobro que eu gastei, né? Eu ia pegar, ia devolver a parte do meu amigo e ia comprar um novo fardo de água. E eu ia fazendo isso até eu me reerguer. Olha só como é simples. E aí eu me reerguei, eu fiz, e aí eu depois ia começar a pensar em outras pessoas. Eu tô te dando um exemplo só para você entender que não é o fim do mundo. O que acontece? A gente fica pensando, fica com medo, fica aterrorizado de pensar em perder tudo por dois motivos. Primeiro motivo, a gente nunca parou para pensar qual que seria o pior cenário e como a gente sairia desse pior cenário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender que você é o único responsável pelos resultados que você tem. Qual que é o grande problema? A gente acha que a gente depende de alguém arrumar um emprego pra gente, a gente depende de alguém encontrar uma forma da gente levantar, a gente acha que depende do governo, disso ou daquilo, quando na verdade o único responsável por você é você mesmo. Não existe tentar fazer algo, não existe tentar conseguir um emprego. Existe fazer ou não fazer. Ou você vai a fundo, faz e acontece. E lembra, emprego não é a única forma de você ganhar dinheiro, como também é a pior forma de você ganhar dinheiro. Você ter um emprego é a pior forma de ganhar dinheiro, porque a sua vida, o seu rendimento está nas mãos de uma pessoa, que muitas vezes nem te conhece. Agora, quando você assume a responsabilidade pelo dinheiro que você ganha, quando você é empreendedor, quando você é vendedor, quando você vai atrás de gerar valor, aí você não depende de uma pessoa. Quando você terceiriza a responsabilidade, quando você coloca na mão do outro o seu valor, o quanto você pode ganhar, você limita o seu ganho. Agora, quando você entende que você é o único responsável, você expande o seu ganho. Porque a partir desse momento você sabe que só depende de você. Se você quiser ganhar mais, você ganha. Questão de tempo. É só você traçar planos, é só você pensar nas possibilidades. Porque ganhar dinheiro é você gerar valor. O dinheiro é só uma troca de valor, é uma troca monetária. Eu gero valor para você, você me dá dinheiro. Você gera valor para mim, eu te dou dinheiro. É assim que funciona. O dinheiro é só uma representação da quantidade de valor que você gera. E aí, quando você se acha vítima, quando você não assume a responsabilidade pelo seu resultado, o que você está fazendo é não mostrando o seu valor, não comunicando o seu valor. Então, o que você faz é comunicar o seu valor. Você coloca
o seu valor em primeiro lugar. Aí você fala assim pra mim, tá, Fagner, mas, pô, eu tenho que pagar minhas contas, se eu perder o emprego, como é que eu vou fazer? Cara, vamos lá. Se você perder o emprego, aí entra, pior cenário. Qual que é o seu plano? Um problema por vez. Essa é a minha próxima dica pra você. Resolva um problema. Qual é o seu problema hoje? Seu problema hoje é pagar as contas? Legal. O que você precisa para pagar a conta? Ganhar dinheiro. Beleza? Como eu posso ganhar dinheiro? Faz uma lista. Faz uma lista. Pega um caderninho, faz uma lista com 50 ideias para ganhar dinheiro. 50 ideias diferentes para ganhar dinheiro. Depois que você fez essa lista, com as 50 ideias para ganhar dinheiro, escolhe as 3 que você vai mais gostar. E aí você escolheu as 3 que você mais gostar, as 3 que você sentiu mais importante, você vai fazer o seguinte. Você vai listar 3 colunas e vai classificar de 0 a 10. Primeira coluna, você vai colocar assim. Qual é o valor? Qual é o valor que essa ideia gera? De 0 a 10. Essa ideia, ela gera muito valor para as pessoas? 10, ou ela gera quase nenhum valor para as pessoas? 0. Segunda coisa que você vai listar da ideia é quanto você tem facilidade para colocar em campo. Você vai colocar aqui a facilidade dela. De 0 a 10. 0, ela é muito difícil, eu não tenho muita facilidade, então 0. Ou 10, ela é muito fácil, eu consigo com o pé nas costas fazer isso. É a sua habilidade, então a sua facilidade de colocar essa tarefa em prática. E a terceira coluna que você vai colocar é a quantidade de pessoas que você ajudaria, que você geraria valor. Quanto mais pessoas você gera valor, mais você consegue vender essa ideia. Então, as pessoas, quantidade de pessoas que você consegue atingir com essa sua ideia. De 0 a 10. 0, nenhuma, 10, muitas pessoas. Você vai colocar para cada uma das ideias. E aí, você vai depois somar e vai ver qual delas tem mais pontos. Essa você coloca em prática no mesmo dia. Beleza? O que eu sempre falo pra galera é, você resolve um problema por vez. Não fica pensando o problema que vai dar lá na eternidade. Porque se você fica pensando todo o caminhão de problemas que você tem, você não sai do lugar. Você não consegue viajar, por exemplo, eu vou viajar à noite. Se eu for viajar à noite, e se eu fosse viajar, por exemplo, daqui, eu estou em Recife, daqui de Recife para João Pessoa. Se eu fosse viajar à noite e eu quisesse enxergar toda a estrada, eu não ia conseguir. Agora, se eu uso o meu farol, que ilumina, sei lá, 30 metros para frente, a cada 30 metros eu continuo iluminando mais 30 metros, continuo iluminando mais 30 metros. Eu chego em João Pessoa, eu iluminei a pista inteira, mas não precisei me preocupar se ia ter luz na pista inteira. A mesma coisa você tem que pensar na hora que você está pensando na sua vida, nos seus objetivos, no seu problema. É o quê? Cara, qual que é o próximo problema que eu vou resolver? Resolvi esse problema, surgiu um novo, legal. Qual que é o próximo problema que eu vou resolver? Não fica preocupado com onde você vai colocar os milhões que você vai ganhar, sendo que você ainda nem ganhou o primeiro real. Foca em resolver, bater o primeiro marco, o primeiro step. Quando eu ajudo as pessoas a vender pela internet, é engraçado porque eles sempre chegam com as metas miraculosas, né? Quando é que eu vou fazer os meus 100 mil? Eles já estão preocupados, como é que eles vão fazer para pagar imposto? Qual que é o CNPJ? Qual que é a empresa? Eu falo assim, gente, calma. Deixa para pensar nesse problema quando esse problema surgir. Deixa para pensar no quanto você vai pagar de imposto quando você tiver que pagar o imposto. Deixa para pensar qual que é o funcionário que você vai contratar quando você tiver que contratar. Foca aqui no principal. Foca em criar a primeira página. Fora em escrever a primeira cópia, o primeiro vídeo. Não fica pensando já, nossa, o que eu vou fazer? Porque senão parece muita coisa. E aí quando parece muita coisa, você trava. E aí você não consegue sair do lugar. Como é que você faz? Qual que é o problema que está te angustiando agora? O principal. Qual que é o menor pedaço dele? Quebra ele em pequenos pedaços. Qual que é esse menor pedaço? Como é que você resolve? Se você ficar só pensando em tudo de ruim que pode acontecer, em que você vai perder tudo, em que isso vai acontecer, você não está agindo, você não está pensando no problema, você não está pensando na solução.
você está alimentando um medo, um problema. E quando você alimenta o medo, você trava. O que você precisa fazer é pegar, tá, esse é o... Eu tenho medo disso. Legal. Vamos ver qual que é a pior coisa que pode acontecer? Bora. Bora traçar um plano para isso? Bora. E agora? Assume a responsabilidade e vai fazer a coisa acontecer. Beleza. Eu quero ter objetivo. Vamos focar nos seus objetivos, não no que pode dar errado. Vamos viver dos nossos sonhos. Segue o que eu tô te dizendo. Coloque em prática. Você vai ver que você vai ter um resultado surpreendente na sua vida.